Bom, gente, vamos dar início a mais um vídeo para o canal Mente Aberta, certo? Nesse vídeo aqui eu vou fazer mais uma sessão referente à playlist Carla Responde. Então, nesse vídeo eu vou atender a dúvida de Djavan Lopes de Souza. Ele me escreveu dizendo o seguinte: Olá Ana, sou Djavan, estou no terceiro semestre de Psicologia e desde o semestre passado, quando precisei fazer um seminário a respeito de memória, eu comecei a acompanhar o canal. Por favor, me esclareça uma coisa: como o behaviorismo radical muda a concepção de ser humano e o entendimento sobre os comportamentos? Bom, respondendo a essa pergunta do Djavan, né, antes de respondê-la de uma forma objetiva, eu gostaria de falar um pouquinho sobre o behaviorismo radical, assunto este o qual eu já falei, né, aqui no canal, mas para que a gente possa compreender a dúvida dele e chegar a uma conclusão com relação ao questionamento dele, faz-se necessário voltarmos um pouco para entendermos o contexto do behaviorismo radical de Skinner, certo? Então, o termo behaviorismo, ele foi inaugurado, na verdade, não foi por Skinner, certo? Mas foi pelo americano Watson. Então, Watson, ele publicou um artigo aí por meio do ano de 1913, e esse artigo apresentava o título de Psicologia, como os behavioristas a veem. E aí o termo inglês behavior significa comportamento, tá? Por isso, para denominar essa tendência teórica, usamos behaviorismo, tá? Que também tem o significado de comportamentalismo, teoria comportamental, análise experimental do comportamento, análise do comportamento. Tudo isso aí se enquadra a este contexto de behaviorismo, tá? Então, o Watson, postulando o comportamento como objeto da psicologia, estava abrindo espaço aí à ciência psicológica, né? Ou seja, estava abrindo espaço à consistência da psicologia, certo? Por quê? Porque na época os psicólogos, eles vinham buscando um objeto observável, um objeto mensurável, certo? Cujos experimentos poderiam ser reproduzidos em diferentes condições, em diferentes sujeitos. E aí essas características que foram propostas por Watson foram importantes para a psicologia. Eu digo até que de extrema importância, foi um feito mais importante da psicologia. Por quê? Porque foi a partir disso que a psicologia alcançou o status de ciência. E aí ela rompe definitivamente com a tradição filosófica. Porque antes, né, outrora, a psicologia era muito mais uma tradição filosófica do que uma ciência, do que estava muito mais voltada para uma tradição filosófica do que para um campo científico, justamente pela ausência desse objeto de estudo que pudesse aí ser mensurável, que pudesse aí ser observável, certo? Então, a partir daí, podemos tratar do conceito de behaviorismo radical. E aí o behaviorismo radical, ele foi desenvolvido não como uma área de pesquisa experimental, tá? Mas ele foi muito mais uma proposta de reflexão sobre o comportamento humano. E aí, nesse sentido, o behaviorismo radical é uma filosofia da ciência do comportamento. Então, o que é que acontece? As concepções sobre o homem, as concepções sobre o seu processo de aprendizagem, sobre
o desenvolvimento, tratando-se desse processo de aprendizagem, vem aí a ser compreendida a partir de variadas perspectivas. Vem ser compreendida sob o olhar teórico-filosófico, tanto das ciências naturais e biológicas, quanto das ciências humanas e sociais, tá? E isto é um fato que imprime aí um teor polêmico para a questão, porque o indivíduo, ele é reconhecido ora como um ser natural, certo? Ora como um ser social histórico, ou seja, ora como um ser, segundo os geneticistas, determinado por suas heranças genéticas, e ora como um ser social ou histórico, ou seja, determinado somente pelo seu ambiente, pelo ambiente externo, certo? Ou seja, pelo seu ser social e histórico. E aí, Skinner, ele com suas raízes fincadas, assentadas no funcionalismo, ou seja, no comportamento ou até mesmo na ação para a qual possa ser visualizada, para a qual possa ser observado um início e um fim, ele enfatiza a importância do rigor metodológico, ou seja, ele enfatiza aí a importância da análise das ações humanas. Ele enfatiza a importância da experimentação no processo de conhecimento dos fenômenos, certo? Então, Skinner, ele não foi o fundador do behaviorismo, como eu falei anteriormente, né? O fundador do behaviorismo foi o Watson, certo? Foi uma tarefa realizada por Watson. Mas Skinner, ele é o responsável pela ampliação dessa concepção, certo? E aí é quando ele propõe, ele constrói o behaviorismo radical. E aí, o behaviorismo radical de Skinner enfatiza, traz uma ênfase no comportamento humano como objeto de estudo. E aí ele vai valorizar os comportamentos observáveis do organismo, ele vai reconhecer a existência de comportamentos que encobertos aí, como os pensamentos, os sentimentos, ele vai valorizar as cognições, os sonhos, e aí ele vai denominar esses comportamentos encobertos como eventos que ocorrem por debaixo da pele humana, certo? Então, a ciência skinneriana assenta-se, fundamenta-se no conceito do comportamento operante, que é um comportamento reconhecido como a classe de respostas que são definidas pelas relações funcionais do comportamento, relações essas que se dá com as suas consequências, ou seja, com as consequências desse comportamento, com o estado de motivação, com as condições ambientais presentes no momento em que a resposta ocorre, certo? Então, a ciência skinneriana, ela se fundamenta, como eu falei, no conceito do comportamento operante. E esse conceito, ele é reconhecido como a classe de respostas definida, essas classes de respostas são definidas não é por heranças genéticas, mas é pelas relações funcionais, ou seja, pelas relações práticas do comportamento com as suas consequências, né? Ou seja, com as consequências desse comportamento, assim como o estado de motivação, ou seja, com o que motiva esse comportamento, como também com as condições ambientais presentes no momento em que a resposta desse comportamento ocorre. Então, o behaviorismo radical de Skinner começa a mudar a concepção de ser humano quando começa a relacionar os aspectos do comportamento com os aspectos do meio ambiente.
Então, para o behaviorismo radical, é quando de fato começa-se a ter condições de compreender o ser humano. É a partir do momento que começa a se entender essa relação funcional dos aspectos do comportamento humano com os aspectos do meio ambiente. Compreende-se que a dotação genética da espécie humana relacionada com as contingências ambientais às quais o indivíduo, às quais o organismo foi exposto, determina aquilo que esse indivíduo perceberá. Ou seja, é somente em interação com o ambiente que o organismo terá condições de perceber e terá condições aí de diferenciar os vários estímulos que são decorrentes das contingências ambientais e desta forma se comportar. E aí, minha gente, de acordo com a teoria skinneriana, o homem ele age no mundo em decorrência das consequências positivas, em decorrência das consequências negativas de seu comportamento. E diante disso, não se pode pensar o ser humano simplesmente submetido ao ambiente de forma passiva, tá? Por quê? Porque os mesmos, eles não estão apenas atentos ao mundo, mas eles respondem de forma ativa aquilo que já experienciaram, objetivamente ou subjetivamente ao longo da sua história. Então isso implica afirmar que o ser humano ele é produto do processo de aprendizagem vivido ao longo de sua vida. Então, a partir disso, respondendo de forma objetiva a pergunta do Djavan, ou seja, como é que o behaviorismo radical muda o ponto de vista do ser humano, né? Ele muda justamente a partir de variadas perspectivas, né? Tendo aí como apoio um olhar teórico, um olhar filosófico, mas não só a partir desse olhar teórico e filosófico, né? Ele muda a partir das observações voltadas para o comportamento prático, voltadas para a relação do ser humano com o seu ambiente, né? Ele muda, o behaviorismo radical muda o ponto de vista do ser humano a partir do momento que ele começa a observar os pensamentos, os sentimentos, as cognições, os sonhos que estão relacionados, que se relaciona de modo prático com o meio, com o ambiente. Então, como é que o behaviorismo muda? Como é que o behaviorismo radical de Skinner muda o entendimento sobre os comportamentos? É a partir das observações voltadas para o organismo e assim acomoda-se no conceito de comportamento operante, ou seja, reconhece o comportamento como uma classe de respostas essas que são definidas a partir das relações funcionais, a partir das relações práticas do comportamento com as suas consequências, com o seu estado de motivação, com as suas condições ambientais presente no momento em que a resposta ocorre. Os geneticistas diziam que o ser humano era determinado única e exclusivamente por sua herança genética. E aí o que é que acontece? Vem o Watson, começa a estudar o comportamento dos bebês e assim traz uma nova concepção de ser humano, um novo entendimento sobre os comportamentos, alegando que os humanos eles eram determinados somente pela sua relação com o ambiente. Bom, espero que eu tenha respondido, espero que tenha ficado claro, né, o questionamento de Djavan, certo? Mas se ficou ainda alguma dúvida, escrevam
para mim, certo? Escrevam para o meu e-mail, o e-mail vai estar aqui na descrição do vídeo, tá certo? E aí eu retorno o assunto, trago o assunto, a dúvida para dentro da playlist Carla Responde. Se tiver interesse em algum assunto, onde queira que eu aborde aqui no canal, explane aqui no canal, manda um e-mail para mim, mesmo que eu não saiba o assunto, mas eu vou pesquisar, eu vou estudar, eu vou estruturá-lo para que eu possa explaná-lo aqui no canal, certo? E aí eu trago para dentro da playlist a pedido, tá bom? Então, inscrevam-se no canal, aqui eu abordo vários assuntos dentro de várias áreas. A área a qual eu estou em formação é a psicologia, por isso eu dou uma ênfase maior a essa área. Mas eu abordo assunto dentro de outras áreas, eu abordo outros assuntos além da psicologia na área de humanas, eu abordo assunto na área de exatas, de saúde, sobre as coisas da vida, certo? Então fiquem à vontade para se inscrever. Na descrição do vídeo também vai estar o link dos meus demais projetos, meus blogs, vai estar o link das minhas redes sociais. Eu não respondo mais mensagens por meio das redes sociais devido ao excesso de pessoas, certo? Mas vocês podem me adicionar, me seguir, para seguir de perto aí os meus projetos, tá bom? E se gostou do vídeo, dá um like, se não gostou, dá um dislike, mas coloca aqui no comentário do vídeo o que foi que você não gostou, para que eu possa ler a tua crítica e possa melhorar no que diz respeito a construir conhecimento com vocês. Obrigada pelas vossas atenções e até a próxima gravação.